Oi, eu sou o Frifros e desde pequenos nos perguntamos o que queremos ser quando crescer. E a cada ano a resposta muda. E em sentido evolutivo, onde se vai perdendo o teor infantil e vão indo se tornando respostas mais maduras. Isso levando em conta algo idealizado, já que comigo não foi bem isso. Mas essa narrativa não deixou de acontecer em partes. E no vídeo de hoje vamos analisar uma experiência que Jake reprimiu por muito tempo e que um trauma recente o fez querer reacender esse desejo do seu passado. Ele queria ser um tijolo, mas não qualquer tijolo, mas um tijolo em uma casa prestes a desmoronar. É no 20º episódio da 6ª temporada que, pelo subtexto, Finn ou o Bimo encontram um mapa deixado por Jake indicando sua localização. Isso antes do episódio realmente acontecer. Então quando começa, Bimo está entregando uma maçã para o Finn, que segue o mapa em direção ao Jake e sua experiência. Jake estava muito longe de tudo, de todos e até de si mesmo. E quando Finn chegou numa certa parte do caminho, ele parou para comer a maçã. Mas ele não demorou muito porque sabe que ainda falta percorrer o restante do caminho. Ele tenta acertar o que sobrou da maçã em um toco de árvore, mas acaba errando a cesta. Meio decepcionante, mas é só uma brincadeira. Há várias outras cestas que podemos acertar no futuro. Quando Finn finalmente chega, Jake está lá dormindo com um formato de tijolo. Eu não sei se formato é a palavra certa quando a vontade dele é de ser um literal tijolo, um objeto maciço. Mas isso é de certa forma impossível. Por maior que seja a aparência dele naquilo que ele quer ser, ele nunca será um tijolo. Mas ele quer chegar o mais perto disso e terá a experiência pessoal dele. Acaba por fim sentindo que um pouco dessa experiência de se encaixar pode servir muito à ideia de empatia e tentar entender o próximo. Por isso eu acho muito bonito o Jake lá quadradinho e ninguém o impedindo e nem desencorajando. Finn acorda o Jake e a conversa dos dois indica que o Jake está nessa situação há algum tempo. Um dia ou menos ao meu ver. E pela solidão de estar ali, ele dá uma risada estranha. Ele está enlouquecendo. Jake é alguém, não um objeto. Então essa ideia de não fazer nada e ter consciência disso é enlouquecedor e entediante. Mas ele está convicto nessa ideia infantil. Quase uma teimosia para provar algo. E eu admiro isso nele, pois eu mesmo já teria desistido em menos de 30 minutos. E quando eu disse infantil, eu não quis dizer no sentido pejorativo. Ele fala para o Finn como quer ser um tijolo ou uma casa desmoronando desde pequeno. E como o Finn não entenderia isso porque ele é jovem. Mas aí está justamente a questão, Jake. Isso é irônico. Ele querer colocar um ar de maturidade para mascarar essa ideia. Mas como já dito, ele recebe apoio do Finn. E para muitos, suas ideias e sonhos só precisam de uma aprovação. Às vezes nem queremos ser entendidos. Só queremos ser nós e não utilizar máscaras de adulto. Eu entendo o Jake querer se esconder, querer se justificar. Mas também entendo ele não enxergar essa segurança. O medo se torna irracional. Assim como o Jake, eu também queria ser uma outra coisa quando criança e ter uma experiência totalmente diferente. Às vezes me divago nessa ideia e lembro do momento mais forte que senti essa vontade de ser um animal. Ser qualquer outro animal terrestre que não precisasse lidar com responsabilidades e afazeres ao longo da vida. Sim, eu pensei nisso quando eu era criança. Eu era estranho, era uma criança que não queria crescer, mas sabia que isso não era possível. E eu não sou um Therion. E por mais interessante que seja, acho que se eu escolhesse ser um tijolo como ele, eu também iria enlouquecer e me sentir solitário. Ele não teve uma má ideia. Ruim mesmo é ela não se concretizar. Você ainda alimenta ou parou de seguir as suas motivações de quando era criança? No meu caso, não tem o que eu possa fazer. Nada contra os Therion, mas isso não é pra mim. Finn mal chega e já vai embora. Levou meio dia para chegar ali de acordo com ele. Mas ele deixou um walkie-talkie para eles poderem se comunicar à distância. Finn acaba errando mais uma cesta. E cara, como eu demorei para tentar entender o que isso significa, mas provavelmente eu nem vou estar certo. E é a partir dessa construção que esse episódio começa a brilhar. Da narração desse tijolo sobre a vida selvagem, sobre o antagonismo entre o coelho e o cervo. Onde mesmo os dois sendo herbívoros, o coelho não tem chance alguma de competir sua alimentação com um animal tão grande. E esse episódio me abriu os olhos para ver que por conta da escassez, nós podemos e vamos acabar competindo com aqueles que são parecidos conosco. Mas nem sempre é assim. Neste momento, Jake faz toda essa narração e o walkie-talkie estava ligado o tempo todo com o Finn e o Bimo ouvindo. Ele tem uma breve discussão com os dois de como a experiência do tijolo é muito mais relevante do que a vida de um cervo e um coelho com suas batalhas fúteis atrás da sobrevivência. Mas escolher ser um tijolo vivo causa isso. Um objeto, além de sua função, só poderia observar a vida alheia. E aposto que se o Jake fosse querer experienciar ser um cervo, ele também acharia fútil a batalha de um tijolo em manter as paredes de pé de uma casa abandonada. Sobre a narração. Antes e durante a tempestade, vejo que o Jake está pegando seu tédio e o transformando em um auto-entretenimento. Ele enfrenta a si mesmo e seu antigo ideal durante esse ócio e improdutividade e começa a olhar as coisas ao seu redor. Ele até passa a narrar, sem saber, para toda aquela noite que poderia ser desastrosa para o nosso amigo coelho, que quase perdeu tudo na tempestade e enchente.
Mas lembra quando eu disse sobre nem sempre existir a competição entre herbívoros? Castores e uma toucinha do mar ajudam o coelho a manter sua casa sem inundar para ele ainda ter um abrigo no dia seguinte. É a historinha da união faz a força, e por mais que eu tenha dito dessa forma, é a verdade. Os animais me passam a sensação de terem ajudado sem querer algo em troca. Foram altruístas em proteger o coelho da água e do frio, e só conseguiram unidos em uma causa. A manhã chega e com ela a tempestade foi embora. Com isso podemos ver o coelho bem com a barreira feita pelos castores e a toucinha. Mas quem não gosta de ver isso é o cervo. Com muito desprezo, ele não consegue aceitar que um ser tão pequeno tenha se salvado assim. Então ele destrói a casa do nosso amigo coelho. É o fim, uma derrota após tanto tempo de luta à noite. Mas se esperarmos um pouco, veremos que não é o fim. A árvore que foi ao chão agora servirá como uma nova toca. As if confused by the events, he performs a comical double take and retreats into the forest. Ladies and gentlemen, this bunny is indomitable! Aonde que eu tava, acho que eu consegui compreender quais são as metáforas do coelho, do Jake e do Finn. Mas só lembrando que o que eu falar aqui não é uma regra, não é um ponto final. É uma de várias interpretações e essa aqui é a minha. O coelho serve para demonstrar a resiliência, nossa resistência perante desafios e derrotas. E essa questão de ser invencível, mesmo após perder a sua casa, serve para demonstrar como ele não se deixou ser verdadeiramente derrotado. O cervo ganhou a batalha, mas a vida ainda não acabou. O tijolo, ou melhor dizendo, o Jake, serve para nos mostrar certa paciência com a vida e que as coisas que queremos, nós precisamos esperar um momento ou até mesmo criá-los e os resultados virão. Mas no próprio episódio ele demonstra que nem tudo que queremos iremos ganhar. Seria algo como perder o momento ou ele simplesmente não acontecer como queremos. A sexta. Essa foi um pouco mais difícil para mim. É até engraçado como eu empaquei nessa parte do roteiro e tive que pensar várias vezes até alguma coisa fazer sentido. Todas as cestas foram em silêncio, algo muito críptico e interpretativo. E foi aí que eu percebi. Persistência. Sem tentar e persistir, não chegamos a nada. Finn, depois de errar a primeira cesta, podia apenas ter desistido de tentar e se dar por vencido, e nunca mais fazer isso novamente. Mas ele decidiu lidar com a sua falha até conseguir. Esse episódio é uma lição de como viver e de como a vida não tem regras, mas não podemos nos dar por vencido. Bom, o coelho tinha uma nova casa e era hora do Jake voltar para sua casa. Ele sai do seu formato de tijolo e a casa cai, como se bastasse apenas mais alguns segundos para ele ter seu sonho realizado. Foi até isso que eu pensei quando era criança, mas hoje eu vejo que ele era a peça que faltou. A união dele com os outros tijolos sustentou a casa durante a tempestade, remetendo à ajuda que os outros animais deram ao coelho. Na minha cabeça, eu quero que o Jake tenha percebido isso e não ache que ter sido um tijolo tenha sido uma experiência de perda de tempo, porque essa experiência me ensinou a não me segurar em algo fadado a desmoronar. E isso envolve muitas interpretações diferentes para situações e pessoas diferentes. Soltar pode tanto ser esquecer um amor que não deu certo, ou perceber que ações do passado não condizem mais com o que você é hoje, e mais opções de como fazer isso se encaixar na sua vida, e como isso se encaixa na sua visão.